atenção que a nossa vida hoje, domingo, ela está relacionada com escolhas que nós fizemos lá atrás. E aqui está Deus, mais uma vez, falando com Moisés. Moisés recapitula com o povo, mais uma vez que o povo vai entrar na terra prometida. E se você ler todo o capítulo 30 de Deuteronômio, você vai enxergar e vai entender muito mais. Eu apenas li 2 versículos só, mas você lê o capítulo todo. As palavras de advertência que Deus deixou para nós. As nossas escolhas, as escolhas que você e eu fazemos, determinam o nosso futuro. Preste atenção para você ver, as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Então nós é que somos responsáveis por isso. Se nós fizermos boas escolhas, fatalmente, as escolhas que nós fizermos, nós vamos colher o fruto dela. Se nós fizermos más escolhas ou péssimas escolhas, aliás, todas as escolhas que fazemos, todas elas têm as suas consequências. Você pode pensar, como eu sempre pensei também, pastor, como que eu sei que a escolha que eu fiz ela é muito boa? O tempo dirá. Às vezes nós ficamos em dúvida em relação às escolhas que nós vamos fazer e a gente não escolhe. Ou seja, a gente não decide. Até os indecisos, nunca esqueça disso, até os indecisos, eles escolhem. E o que é que os indecisos escolhem? Não escolher. O fato dele não escolher, decidir, ele já está fazendo uma escolha. E aliás, eu sempre falo isso, não tomar uma decisão é pior que tomar uma decisão errada. A gente não toma decisões nenhuma, mas também as coisas não acontecem. Então, se eu tomar uma decisão, e a decisão que eu tomei foi errada, então eu tenho todas as chances de aprender com ela. Você já percebeu isso? Eu posso crescer nela, porque a palavra de Deus diz isso, que todas as coisas, todas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até uma escolha errada pode contribuir para aqueles que amam a Deus. Quando se escolhe mal, a gente sofre as consequências das escolhas. Mas depois a gente reflete a respeito, que se amanhã nós tivermos que passar por esta via dolorosa novamente, nós já vamos saber o que é que nós podemos fazer. Veja só, olha o que as escolhas podem fazer conosco. Escolhas certas. Como é que eu vou saber se a escolha que eu vou fazer é certa? A gente tem maneiras de saber se a escolha que vamos fazer, ela é certa ou não. Uma delas é, converse. Troque ideias. Procure alguém que possa orientar, que possa ajudar. Sempre Deus coloca pessoas perto para poder abrir o nosso entendimento em relação a determinadas coisas. Preste atenção para você ver que muitas coisas que nós fizemos ou escolhemos, nós não ouvimos a Deus, nós não conversamos com ninguém e decidiu. E às vezes as decisões que a gente toma penaliza não só a gente, mas penaliza quem está perto. Muitas vezes as escolhas que nós fazemos penaliza muita gente. Muitos anos atrás, eu fiz uma escolha. E a escolha que eu fiz, eu penalizei todo mundo, principalmente a esposa.
Eu tinha um dinheiro investido, um amigo. Minha esposa sentiu um peso no coração e falou para mim assim: Mauro, tira esse dinheiro. Eu falei: mas por quê? Ele falou: tira, não estou sentindo paz. E ela sempre me martelando a cabeça. O que eu fiz? Liguei para a pessoa e falei: olha, eu quero resgatar o meu dinheiro. Acredite se quiser, eu digo a verdade, não minto. Ele chegou no meu local de trabalho, um Escort zerinho, placa GL 7676. Lembro muito bem. Ele encostou lá no fundo. Nessa época eu gerenciava uma rede de locadoras de fitas de videocassete dentro do posto de gasolina, e ele me chamou e eu fui lá no fundo com ele. E ele abriu o porta-mala e tinha uma sacola. Ele puxou o zíper da sacola, meu dinheiro lá dentro. Brilhou meus olhos. Aí eu falei com ele: você vai voltar para o trabalho agora? Ele falou assim: vou. Eu falei: então eu vou pegar uma carona contigo, você me deixa na porta do banco. E ele me deixou na porta do banco. Eu saí com a sacola, entrei no banco, pedi para uma conhecida minha lá, falou: está aqui esse dinheiro, você conta, e depois você me fala o valor. Tá bom. Não levou uma semana, eu pensei bem, falei: quer saber de uma coisa? Vou pegar esse dinheiro, vou investir de novo. Fui lá e saquei o dinheiro, não falei nada com ela. Vocês já estão imaginando o que foi que aconteceu. O cidadão nunca mais apareceu. Sumiu. E qual que é a coisa mais difícil para o homem? Você ter que falar com ela. E o que ela vai falar para você, homem? Eu não te falei? Eu não te falei? Por que a gente é cabeçudo, né? Desculpe, mas estou falando de mim mesmo. Por que a gente é cabeçudo? Se eu tivesse ouvido, eu não teria perdido o dinheiro de uma casa. Coisas da vida. Perdi o dinheiro, mas eu nunca perdi a fé. Se você perder tudo e não perder a fé, então você não perdeu nada. Mas se você tiver tudo e perdeu a fé, você perdeu tudo. Escolhas que nós fazemos. Aquelas escolhas, e esta escolha que eu fiz, que paguei um preço sério e alto, hoje eu entendo por que o Senhor me permitiu passar por ela. Me tirou de Campinas, fui para Campos do Jordão, fiquei 4 anos e meio em Campos do Jordão. Lá eu aprendi o que eu levaria tantos anos num banco de faculdade para aprender. Lá eu aprendi o que eu não aprenderia num banco de faculdade. Mas me serviu como lição. Porque desde aquele tempo, então, eu venho orientando pessoas, ajudando pessoas, orando com as pessoas e me alegrando com a alegria delas. Então, escolhas, muitas vezes a gente corre um risco com elas. Mas o medo de correr o risco, ele pode ser prudente. Provérbios capítulo 19, verso 2, diz que não é bom proceder sem refletir. O que é refletir? Pensa, analisa. Não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Veja os problemas que a gente vive por causa de precipitação. Precipitei e fui fazer. Precipitei, levei um dano.
Precipitei e levei um prejuízo. Então tudo isso vai influenciando na nossa vida futura. Vai influenciando na nossa vida futura. Você já está entendendo o que eu estou falando. As escolhas que nós fazemos podem determinar verdadeiramente o nosso futuro. Agora você imagina se você fizer uma escolha muito boa. E quantas escolhas boas a gente já não fez? Ruins também, mas quantas escolhas boas nós também já não fizemos? Eu não fiz só escolhas ruins, não. Essa foi uma delas. Porque se eu tivesse pago o preço sozinho, tudo bem. Eu fui um inconsequente. Mas não, eu arrastei a esposa, arrastei a família junto comigo. Mas por não perder a fé, continuar confiando e acreditando no Senhor, Deus foi trabalhando na minha vida. E graças a Deus por isso. Uma coisa que a palavra de Deus está ensinando aqui, Deus falando para o povo, eu coloco diante de vocês a bênção, a maldição, a vida, a morte. Ainda deu a dica aqui, ó, para a gente escolher a vida. Escolhe a vida para que vivas. Lamentavelmente, tem algumas pessoas que não escolhem a vida. Gente, a vida, Deus nos deu, e ela é boa para a gente viver. E ela é boa para a gente viver. Todos os dias. Algumas pessoas não amanhecem. Mas nós amanhecemos. Todos os dias, algumas pessoas não anoitecem. E nós estamos aqui. Segunda coisa que a gente pode ver aqui dentro desses dois versículos, escrito aqui em Deuteronômio, Moisés, autor disso tudo. Segunda coisa, para o nosso próprio futuro, semeie uma boa semente. Semeie uma boa semente. Tem 14 anos que a igreja cristã existe. Todos os cultos que eu venho, eu lanço uma semente. Você pode prestar atenção. Eu lanço uma semente. E todas as sementes, ao longo desses anos que eu semeei, sempre teve propósito. Os que já conhecem a chácara da igreja aí, quando vão lá, vocês não vê lá na chácara nada de segunda, nem de terceira. Vocês veem coisas de primeira. A igreja cristã, desculpe dizer dessa forma, não deve um centavo para ninguém. As coisas religiosamente paga. Se você quiser saber aonde vai a sua oferta e o seu dízimo, vai 1 hora lá na chácara, pertinho, 10 minutos. Tudo é revertido em benefício da própria igreja. Eu nunca deixei de lançar uma semente. Sabe por quê? O livro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. A Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Porque aquilo que o homem semear, o que vai acontecer? Ué, se você está semeando uma boa semente, o que você está dizendo para si mesmo? Que o seu futuro você vai colher coisas boas. Semeie a boa semente. E você vai ver o que é que vai acontecer. Essa semana mesmo, uma pessoa estava falando que aprendeu um ensinamento que nós demos. Estava falando que nunca imaginou que pudesse conseguir pagar a faculdade.
não sabe como pagou a faculdade do filho, mas pagou e não deve nada. Que ela aprendeu lá atrás a lançar a semente sobre a faculdade do filho. Eu já contei para vocês uma certa ocasião, eu também. Peguei uma semente, eu ando com dinheiro no bolso, eu não consigo carregar a carteira. E sempre desse lado aqui. Peguei o que eu tinha e falei, Senhor, eu estou semeando a faculdade dos meus filhos. E quem tem filho ainda fazendo faculdade sabe o quanto pesa. Os 4 filhos, todos, fizeram faculdade. Um dos filhos já tem 2 faculdades. Todos têm as suas casas próprias. Todos têm os seus bons salários. E eu não precisei gastar nada com eles. Porque Deus foi honrando. Porque você percebe que quando chega na hora do dízimo da oferta, eu chego e falo, vamos lançar a nossa semente, põe um propósito nela. Porque a terra, esta terra que Deuteronômio está falando, está cheia da bondade do Senhor. O grande problema nosso é que a gente lança a oferta, a gente não tem propósito. Começa você a imaginar que você vai plantar, mas você não tem propósito na sua plantação. Você joga lá a semente de qualquer jeito. Se nascer, nasceu. Se não nascer, também. Não tem problema nenhum. Não é assim que funciona. A semente lançada na terra, com um propósito, ela vai determinar o nosso próprio futuro. Você quer ter um futuro promissor? Lança semente. Põe um propósito na sua semente. Porque se você não colhe, você pode ter certeza que os seus filhos vão colher. E vão colher a semente da melhor qualidade. Gálatas está dizendo isso. Que de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, então ele vai colher aquilo que ele semeia. Então você imagina, se você só semeia contenda, o que você vai colher? Será que você vai colher contenda? Você vai colher muito mais. Se você semeia confusão, o que você vai colher? Não é confusão, você vai colher confusões. Sempre vai ter um S, as coisas vão vir no plural. Agora, se você semeia o bem, invariavelmente, na lei da reciprocidade, você vai colher o bem. E quando você começa a colher, você fica assim como o salmista diz, quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha, ficamos como quem sonha. Eu sempre lancei a semente. E quando eu morava em Campos do Jordão, eu estava vindo embora para Campinas, um empresário falou assim para mim, você vai para Campinas, você não poderia ir para São Paulo? Lá em São Paulo, eu vou ligar para uma pessoa, e você vai pegar um carro que eu comprei, e você leva o carro para Campinas, e quando for segunda-feira, você volta com o carro. Que eu ia de ônibus para Campos do Jordão. Eu falei, tudo bem. Uma sexta-feira, saí mais cedo, fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, fui buscar um carro do ano. Tudo no botão. Vidro no botão. Ar-condicionado no botão. Tudo nos botões ali. E como eu fui buscar esse carro ali no começo da Vinhanguera, então eu já vim na Vinhanguera. Falei, vou testar esse carro para ver se é bom. Pisava, ele ia. Entrava nas curvas. Acredite se quiser, eu cheguei em casa, admirado com aquele carro. Pensei comigo, falei assim, um dia eu vou ter um carro desse. Pensei, um dia eu vou ter um carro desse. Mas como eu sempre fui um semeador, naquele mesmo ano, aquele carro era meu.
Quando eu peguei o documento, foi transferido para o meu nome, que eu peguei, que eu olhava, não acreditava. Falei, gente, mas está no meu nome. Frutos de sementes lançadas. Experimente lançar uma semente, mas coloque um propósito. Uma grande semente que você pode fazer é lançar na vida de alguém. Tem pessoas, gente, que vale a pena você lançar uma semente na vida dela, mas tem outras também que você vai perder tempo. Desculpe te dizer, você vai perder tempo. Mas tem gente que vale a pena. Só de você ver a alegria da pessoa que recebeu a semente, você se alegra com ela. Aí sabe o que acontece? Os dois, o semeador e a terra que recebeu a semente, crescem, prosperam. Experimente fazer isso. Semear em vida de pessoas. Há 2 domingos atrás, talvez, 2 domingos, eu estava indo para o culto e senti, falei assim, vou abençoar a vida de alguém. E falei assim, olha, todas as ofertas que entrar hoje, aqui na igreja, pega essa semente e lança na vida de fulano. Eu não sei quanto que entra de oferta. E assim eles fizeram, lançaram na vida de fulano. Fulano saiu satisfeito e feliz da vida, porque também é um pregador da palavra. Ele foi feliz da vida, a igreja que semeou, mais feliz da vida ainda, e até esse exato momento, como eu estou dizendo para vocês, para a honra e glória do Senhor, Deus não tem deixado faltar nada. Nada, absolutamente nada. Já aconteceu dessa porta ficar aberta. Literalmente, só estava encostada no trinco. Se um cachorro encostasse ali para coçar, a porta abria. E nunca aconteceu nada. O Senhor guardando, e o Senhor protegendo. Por último, gente, e eu estou falando de simplicidade que pode mudar a sua história. Por último, olha aqui. É a gente deixar Deus guiar a nossa vida. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 5 em diante. Está cheio de expectativa nisso. Você pega o Salmo 37, o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Ao Senhor. Confia nele. E no mais Ele fará. Estou falando de escolhas que a gente faz. E nós podemos escolher ser um semeador. Às vezes a gente quer fazer tantas escolhas, e é natural, porque isso é do ser humano. Mas dentro da simplicidade do Evangelho, mas no poder da palavra, quando a gente acredita e quando a gente confia, você pode ter certeza, a gente vai ter um futuro promissor. Você pega o Salmo 112, você começa a ler a respeito das escolhas que são feitas. Começa dizendo assim que a tua descendência será poderosa na terra. A gente precisa olhar isso. Nós podemos olhar para o futuro, mas nós precisamos começar a fazer as plantações. É agora. É agora. Qual é a fruta? Ou o alimento que dá o ano inteiro e nunca acaba? Qual que é? Você vai em qualquer feira de rua, tem. Vamos ver se você discerne isso. Me ajuda aí, gente. Milho.
Você vai nas bancas, tem a feira lá que tem a banca do milho, pamonha, caldo, suco de milho. O milho dá o ano inteiro. E o exemplo mais clássico de abundância, de semeadura, é o milho. Você pega um grão, já é sabido, mas esquecido. Você pega um grão de milho, você tem um canteirinho na sua casa, só um grão, faz um buraco lá com a ponta da faca, joga a semente lá, e aperta com o dedo e joga um pouquinho d'água. 3 dias começa a sair. 90 dias, o milho está pronto para colheita. E quantas espigas de milho dá num pé só? Quem sabe? Uma espiga de milho, sabe quantos grãos tem nela? 300. Um pé de milho, ele dá 3 espigas. Você plantou um grão, deu 3 espigas, 300 grãos cada espiga, quanto dá? 900. E o bom senso bíblico manda você pegar 600 grãos, comer, e os outros 300 você lança na terra. Em 90 dias, o milho está pronto para ser colhido de novo. Começa a ver o poder da multiplicação, só Deus pode fazer isso. Por isso que o milho dá o tempo todo. O tempo todo. Eu atendo uma moça em Campinas, ela veio de Goiás. Passou os maiores sufocos. Ela resolveu abrir uma pamonharia. Eu não tinha ouvido esse nome, pamonharia. Ninguém apoiou. Ela foi com a cara e com a coragem. Foi lá na pessoa que vendia o milho. Começou a conversar com a pessoa que vendia o milho. E começou a fazer a pamonharia dela. Hoje está lá ampliando os seus negócios. E ela me aguçou. Falou assim, pastor, eu vou trazer para você pamonha frita. E a única vez que eu comi pamonha frita foi lá na casa do Dr. Paulo e da doutora Nilza. Não tinha comido pamonha frita, não. Meia pamonha normal, mas pamonha frita não. Agora comece a você ver a simplicidade da coisa. Toda semente que você lançar na terra, põe um propósito nela. Essa semente vai determinar o seu futuro. O nosso futuro está relacionado com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as escolhas que fazemos. Escolha ter um futuro promissor para você, para a sua casa e para a sua geração. É difícil, gente. Não. Eu nunca deixei, diante de Deus, eu nunca deixei de lançar uma semente. Sempre lanço uma semente na terra. Tinha uma pessoa aqui no nosso meio que não arrumava emprego. Um dia eu falei assim, essa semente que eu estou com ela na mão, é para que você tenha uma porta de emprego aberta. Naquela semana a porta abriu. O problema é que a gente não acredita muito nisso, não. Você não precisa acreditar. Mas, para eu concluir aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. A parte B do versículo diz assim, credes em Deus, estareis seguros. Crede nos teus profetas e prosperareis. E como boca profética de Deus aqui, desse altar, eu estou dizendo para você, faça isso. Só que a gente não quer saber disso, a gente negligencia isso. Por isso que a gente passa muitas vezes por essa via dolorosa estreita. A gente não lança semente. Gente, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus é justo. Quer ter um futuro brilhante?
Quer ter um futuro promissor? Começa agora. Começa agora a semear boas ações. As boas ações em todos os sentidos. Porque na lei da reciprocidade, você semeia boas ações, a hora que essas boas ações que você semeou, elas vão transformar em retorno de bênção para a sua vida. Assim como tem pessoas que só quer receber, ela nunca lança, vai ficando para trás. Mas aqueles que olham, sem egoísmo, mas crendo e confiando na palavra do Senhor, pode ter certeza. Um futuro garantido. A gente vive um clima de instabilidade. Não se sabe o que vai acontecer. E tem determinadas coisas que eu não posso falar, porque isso aqui vai para o mundo inteiro. Mas vivemos um clima de instabilidade. Mas o mundo pode estar em crise. Mas se nós estivermos em Cristo, é diferente. É diferente. Então eu concluo essa mensagem simples para nós. As escolhas que fazemos vai determinar o nosso futuro. Nunca esqueça disso. As escolhas que nós fazemos vai determinar o nosso futuro. O prazer do coração de Deus sempre foi e vai continuar sendo de abençoar a nós, seus filhos. Amém? Cubra a sua fronte, um instante só, por favor. Pai, queremos te agradecer por este momento, todo especial, Senhor. Nós cremos e nós confiamos na Tua palavra, que é fiel e que é verdadeira. Trazemos aqui para nós o que Paulo escreveu em Gálatas. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O Senhor está dando para nós nessa noite as escolhas que nós podemos fazer. Lançar a nossa semente. Neste lançamento, propósitos. E nesses propósitos vamos colher 30, 60, a 100 por um. E que Deus continue nos abençoando e que nós venhamos sempre a abrir o nosso entendimento para poder visualizar isso ainda neste tempo. Eu oro e peço que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. É a oportunidade que temos. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Antes que eu ore, coloca o propósito aí na sua semente. Coloca o propósito na sua semente. Você quer ver isso acontecer? Põe um propósito aí. Nós vamos orar, você vai ver.
Pai, em nome de Jesus, em obediência à Tua palavra, nessa noite nós estamos trazendo os nossos dízimos, estamos trazendo as nossas ofertas. Nas ofertas estamos colocando um propósito, Senhor. Porque a hora que isso acontecer, nós vamos saber que é o Senhor honrando a Tua própria palavra. Portanto, a obediência gera bênção e nós te obedecemos. Por isso, lançamos essa semente, porque a Tua palavra diz que a terra está cheia da Tua bondade. Então, recebe a gratidão do nosso coração, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Lança a sua semente. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, antes de encerrar, tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Não, todo mundo já é da casa. Então, alguns recadinhos aqui, ó. Terça-feira, não, amanhã às 19h30, né? A reunião de intercessão aqui. Terça-feira, segunda-feira passada, a reunião de intercessão foi na casa do Alexandre da Divaneiro. Mas amanhã às 19h30, intercessão aqui. Na terça-feira, dia 12, às 19h30, mães guerreiras, filhos blindados. Ó. E o Natal solidário. Você pode estar trazendo uma cesta básica ou alimento para poder compor a cesta. Gente, tudo que entra aqui a nível de alimento, a gente reverte em benefício em vidas de pessoas. Deixa eu tentar ler aqui. Ó, tem algumas pessoas que já estão conosco há algum tempo, mas ainda não preencheu a sua ficha de membro. Então, se você que está aqui conosco já há algum tempo e quer ser membro da Igreja Cristã, no final do culto é só procurar um de nós aqui, você preencher essa ficha. Agora nós queremos abençoar alguém que faz aniversário hoje. Eu fico com vergonha, mas vem cá, dona Neuza. A Nilce, eu brinco com ela, porque quando ela falou assim que ela tinha aposentado, eu falei, não é possível, eu estou com 72 anos, não aposentei, a Nilce não tinha nem 50, já tinha aposentado. Então ela começou a trabalhar com 5. Ó, tinha 51 quando aposentou. Agora está aposentando de novo. Vê se pode. Vamos orar e vamos abençoar. Vem cá, Maria, você como pastora também, vem cá abençoar. Em nome de Jesus, isso. Senhor, nós queremos abençoar Aleluia. a vida da Nilza, Glória que a ela Deus. seja uma pessoa, Senhor, abençoada por Ti todos os dias. Amém. Senhor, que o Senhor esteja presente na vida dela em todo o tempo. O Senhor conhece o coração da Tua serva, da Tua filha. Então, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas e concede a ela aquilo que ela sempre buscou e pediu ao Senhor. Que ela tenha saúde, anos de vida com o Senhor, que o Senhor ande com ela em todo o tempo, abençoando, dando saúde, dando paz, alegria. Abençoa o seu lar, o seu esposo, as suas filhas. Guarda a sua filha, Senhor, em todos os dias. Amém. Senhor, com prosperidade, com bênçãos, ó Deus. Que ela seja feliz na Tua presença, Senhor. E que ela possa, Senhor, sempre estar perto do Senhor, porque é o melhor lugar